E um dos temas mais recorrentes, talvez, em concursos públicos, hiperplasia gengival medicamentosa, que entra na família dos casos de hiperplasia fibrosa inflamatória. É um tipo, mas, como o próprio nome diz, está restrita à gengiva e tem relação direta com o medicamento. Qual tipo de tratamento a gente preconiza para esses pacientes com hiperplasia gengival medicamentosa? A possível troca do medicamento é uma possibilidade, mas às vezes isso não é possível. Por exemplo, paciente que está no SUS está usando um tipo de medicamento, por exemplo, Dilantin, né, que é um anticonvulsivante, não tem outro, não dá para a gente fazer a troca, pedir para o paciente trocar, porque ele só tem acesso àquele tipo de medicação. Então, além dessa questão da possibilidade de troca de medicação, também uma coisa importante é remoção de biofilme. Porque os casos de hiperplasia gengival medicamentosa, apesar de ter como fator etiológico fundamental a medicação que o paciente toma, ele também tem presença de placa. E essa presença de placa vai fazer com que esse processo inflamatório seja... os dois, um ajudando o outro, seja aumentado. Então, a placa também é um fator importante para o desenvolvimento de hiperplasia gengival medicamentosa. Quais medicamentos você tem que decorar? Isso é questão clássica de concurso, né? Fenitoína, que é um anticonvulsivante. Então, quem que vai usar essas medicações? Paciente que tem convulsões, paciente que tem epilepsia, por exemplo. Então, são pacientes usuários ou esses pacientes é administrado a fenitoína. É só a fenitoína? Não. Depois a gente vai ver uma tabela em que vários outros anticonvulsivantes também podem causar esse tipo de problema. Os bloqueadores de canais de cálcio, quando que são prescritos esses bloqueadores de canais de cálcio? A nifedipina principalmente, quando o paciente tem hipertensão ou algum problema cardíaco. Muito comum o paciente também usar a nifedipina. E a última classe é um imunossupressor, ciclosporina, é uma medicação prescrita para aqueles pacientes, por exemplo, que sofreram transplante de órgãos, né? Então fizeram cirurgia de transplante de órgãos, esses pacientes vão tomar com uma certa frequência ciclosporina. Então guarde, fenitoína, nifedipina e ciclosporina são medicações que podem causar, e quando perguntam em concurso público, geralmente vão estar relacionadas a uma dessas três classes de medicamento, né? Dificilmente pergunta dessas famílias, mas uma ou outra banca pode acabar pegando uma medicação dessa tabela. Essa tabela é a tabela do livro do professor Neville, né? E aqui a gente tem os anticonvulsivantes. A fenitoína está aqui, mas a carbamazepina, por exemplo, pode estar associada à hiperplasia gengival medicamentosa. Fenobarbital, por exemplo, valproato de sódio, são medicações bastante prescritas também para esses casos de pacientes com convulsão. Então, não só a fenitoína, mas, por exemplo, valproato de cálcio, carbamazepina, fenobarbital, são outras classes medicamentosas que são prescritas para esses casos. Então não é só restrito à carbamazepina, todas essas medicações podem estar associadas ao desenvolvimento de hiperplasia gengival. Quais outros que também podem estar associados, por exemplo, com os bloqueadores de canais de cálcio que não a nifedipina? Amlodipino, verapamil, né, são medicações também que têm uma certa frequência, são prescritas pelos médicos. Então não é só a nifedipina, todas essas outras. Ciclosporina, que é um imunossupressor que a gente falou no slide anterior. E essas outras medicações, eritromicina, que é um antibiótico, um macrolídeo, ele pode também causar hiperplasia gengival medicamentosa. É claro que um paciente não toma, geralmente, cronicamente, por uma ou outra razão ele vai tomar, mas não é frequente, né? Como, por exemplo, paciente que tem convulsão, ele tem que tomar de forma frequente. E anticoncepcionais orais. Então, alguns anticoncepcionais podem também provocar a formação de hiperplasia gengival medicamentosa, e isso é um tema que cai muito e você deve saber todas, principalmente aquelas três anteriores que a gente falou: fenitoína, anticonvulsivante, bloqueador de canal de cálcio, nifedipina, ciclosporina e imunossupressor.